Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós temos uma entrevista com um assunto bem delicado, que nós vamos falar sobre relacionamento tóxico, mas um pouco diferente no contexto entre mãe e filho. E a gente já vai levantar aqui alguns pontos que são muito importantes para nós questionarmos. Ou se você tem essa dúvida, será que é possível uma mãe não amar o seu próprio filho? É possível uma mãe ela rejeitar o filho, ser uma mãe tóxica, ser uma mãe até mesmo com traços narcisistas? Existem casos de mãe narcisista mesmo? É possível um filho sofrer com a educação da mãe? É essa história que você vai descobrir e vai ouvir hoje. É uma história que precisou de muita resiliência e muita força para poder conseguir realmente chegar hoje e falar para você de uma forma totalmente, podemos dizer assim, curada, ou realmente não contar a história de uma forma como se ela fosse uma vítima, mas uma história de uma pessoa que conseguiu recomeçar e ressignificar essa história, tá? Então eu aproveito para você assista até o final. Não tem como você fazer uma entrevista que seja assim curtinha, para que você possa perceber e aprender muitas coisas, né? Para que você possa ver quais são as características. Você não vai só se inspirar, porque essa história ela vai te inspirar, mas você também vai conseguir perceber. Será que é uma rejeição? Será que é realmente quais são os critérios para que você possa identificar que aquela relação entre mãe e filha é uma relação narcisista? E veja também como são os efeitos que isso acontece quando uma criança sofre como uma mãe narcisista. Então, se você quer saber um pouco mais, conhecer mais sobre esse assunto, essa é a sua oportunidade. Eu vou pedir para você deixar o seu like, vou pedir para você também deixar os seus comentários, se você já viveu, se você já sofreu, encaminhar para alguém que você acha que precisa desse conteúdo. Isso é muito importante. Então, também encaminhe para que essas pessoas possam se beneficiar com mais esse conhecimento, com esse relato e também se inspirar. Então vamos para o vídeo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do She Rise Consulting. Hoje nós vamos ter uma entrevistada que nos deu a honra, né, a Rosângela Marim, que nos deu a honra de contar um pouco da sua história. E hoje o tema é um tema bem delicado, porque falar da maternidade, falar da nossa própria mãe e já falar da nossa história já é extremamente difícil. Em dirá a gente ter que voltar na nossa infância, falar de algumas feridas daquilo que a gente viveu na infância e principalmente trazer isso em exposição aqui para todas as pessoas. E por que a gente está a falar sobre esse tema? Porque é um tema delicado, é um tema que acontece, é real, não quer dizer que acontece com todas as mães e com todas as pessoas. Então, aqui a gente vai explicar um pouquinho. Será que realmente é narcisismo? Será que é só uma mãe egoísta? Será que é uma mãe ferida da infância? Tem muitas diferenças por aí. E se você sofreu sobre isso e tem interesse sobre esse assunto, então fica aqui com a gente, porque você vai entender um pouco mais sobre esse assunto. Você vai poder, às vezes, identificar algumas feridas na sua vida, na sua infância, e você vai poder compreender. Nós vamos estar aqui com uma mulher que hoje, já como terapeuta, conseguiu ressignificar a sua história, então vai compartilhar também um pouquinho de como ela conseguiu lidar com isso e ressignificar a sua história, e principalmente também vamos trazer aqui alguns sinais e algumas características para que você possa distinguir. Será que é não realmente é uma mãe que tem uma ferida e que não soube demonstrar amor? Será que é uma mãe que tem características narcisistas ou era realmente só tóxica ou estava com uma depressão? Nós não vamos entrar muito nesse critério da depressão em si, mas eu acho que vai ser muito esclarecedor e eu acho que é importante nós falarmos sobre esse assunto. Então, Rosângela, seja muito bem-vinda. Tudo bom com você? Eu estou bem, obrigada. Obrigada. Rosângela, então, aqui, como a gente falou, você vai contar um pouco da sua história sobre a sua relação, o seu relacionamento com a sua mãe, né? E é muito importante aqui já para mostrar um pouquinho, não sei se foi o seu caso, porque nós juntas aqui vamos descobrir essa história, porque eu também não sei, tá? Nós vamos descobrir essa história, né? Mas a gente consegue perceber um pouco ali quando um filho tem uma dificuldade com a mãe, que tem um pouco de manipulação emocional, controle excessivo, falta de empatia, dificuldade nas suas interações, e que isso causa grandes problemas psicológicos, mas a gente não vamos só nos limitar a problemas psicológicos, vamos falar
feridas, feridas emocionais, dores emocionais, que depois afetam a nossa relação. Então, agora, eu gostaria de você, Rosângela, poder se apresentar, falar onde você está, de onde você é, e depois eu introduzir de como você descreveria a sua autoestima, a sua infância, tá bom? Tá bom. Então, bom dia. Me chamo Rosângela Marinho. Eu vivo atualmente em Portugal. Nasci no Brasil, mas hoje eu tenho a nacionalidade portuguesa também. E pronto, a minha autoestima, assim, para quem me conhece já sabe que ela é elevadíssima, né? E é isso. Sou casada, tenho 2 filhos, já adultos, sou avó. E eu sempre encerro, quando alguém me dá a oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, Uhum, com algo. uhum, Essa é assim, a minha chave, né? Eu digo que é a minha frase. Eu uhum. amo viver. Que Eu amo lindo. viver. A Uhum, vida, para mim, ela é assim, é algo muito valoroso, muito precioso. Tanto é uhum, que a gente só pode vivê-la uma vez, né? uhum. Aqui é uma vez só. É Sim. isso. Então, agora entrando um pouco na sua história, conta para nós como você descreveria a sua infância com a sua mãe, né, em relação a você. Você disse que tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Uhum. Então, descreve a sua infância para nós, por favor. Ah, lá. Então vamos lá. A minha infância, ela foi muito pesada, foi muito difícil, né? E antes eu quero deixar aqui que eu sou muito grata à minha mãe, embora foi assim, foi um pesadelo, mas eu aprendi muito e depois quem está nos ouvir vai entender por que que eu aprendi muito. Então, assim, eu sou muito grata, porque a minha força eu aprendi, eu consegui tirar a força dessa de tanto pesadelo, de tanta dificuldade, de tanto desprezo, de tanto falta de amor, né? Então, Uhum. assim, minha infância ela teve momentos bons, mas se hoje tivesse assim, uma balancinha e eu fosse colocar o lado do pesadelo, da negatividade, ia mesmo baixar muito, né? E o que que acontece? Meus irmãos, ela gostava muito, desesperadamente, pelos meus irmãos que são homens. Eu sou a única mulher. E a mais nova? Não sou a mais velha. Uhum. Eu não conheci o meu pai. O senhor que deu, cá em Portugal a gente chama de apelido, que é o sobrenome no Brasil, é o pai dos meus irmãos. Então, eu tenho os meus 2 irmãos por parte de mãe. E tem um que foi criado conosco, que na realidade a minha tia faleceu e deixou ele a responsabilidade da minha mãe, que hoje ele vive em Atlanta. Então, eu digo sempre, são 3 irmãos, né? Eu sou a única mulher. Então, o que que acontecia? Por ser a mais velha, a responsabilidade de tudo era sempre minha. Então, se Uhum. eles errassem, eu apanhava também, mas o erro era deles. Né? Eu Uhum. lembro uma vez que ela chegou com as compras e foi guardar, nós fomos guardar as compras e eles estavam sempre ali ao pé de mim. Eu ia para um lugar, eles iam lá atrás. E ele quebrou, né? O meu irmão do meio quebrou um pote, um vidro de maionese. E ela ficou tão nervosa, tão nervosa. E ele tentava explicar, porque ele sabia que quem ia apanhar era eu. E ele Uhum. tentava explicar no desespero dele. E assim, eu não sei qual que foi mais o desesperador para mim. Eu lembro nessa época eu devia estar com uns 12 anos. O desespero dele tentar explicar e ela já vir já com algo na mão, que eu já não me lembro o que, que é. E apanhei mesmo, apanhei muito, né? Mas quem tinha quebrado era ele. Depois ele ficava o tempo todo: me desculpa, maninha, me desculpa, eu não consegui falar, eu não consegui te defender. E eu tentava ali, com um pouco que eu sabia, equilibrar tudo aquilo, porque eu sabia que não era culpa dele. Uhum. Eu também não sabia explicar para ele, porque eu chorava muito, mas é porque estava doendo, porque ela Uhum. batia, mas batia com vontade, né? Uhum. E Sim. ele achava que eu estava chorando por causa dele. Então, assim, era muita confusão na minha cabeça, porque eu não queria deixar o meu irmão culpado, mas Uhum. eu também não sabia explicar para ele, porque as minhas emoções já eram todas descontroladas, né? Sim, sim, uhum, sim. É, Então, só para mim entender, você já não tinha. Como é que era o seu relacionamento com o seu padrasto? Ele
conseguiu se relacionar com você como pai ou foi mais distante? Muito distante. Ele era assim, ele era aquela pessoa que ele supria tudo dentro de casa, né? Ele, até uma certa altura, ele supria tudo. Ele pagava escola, tudo, mas eu lembro do sorriso daquele senhor uma vez só. E é o senhor que eu chamei de pai, sou muito grata a ele também, porque, pronto, a escola, ele me deu a melhor escola, né? Ele procurou fazer, procurou dar o que ele tinha, só que ele, por um lado, ele era tóxico, mas para com ela. Para Hum, conosco, ele não sabia nos tratar. uhum, sim. Por que ele era tóxico para com ela? Por causa das traições, dos desprezos, mas isso também foi há algum tempo, não foi sempre assim, né? Uhum, Mas ela mesma, ela era mesmo tóxica, porque ela, onde ela chegava, o ambiente pesava, porque ela conseguia, com a forma dela de falar, de apontar, de julgar, de supor, ela conseguia mesmo deixar todos para baixo. E nós éramos criança. uhum, Então, assim, sim. não tínhamos como argumentarmos. Quer dizer, eu não, os meninos conseguiam argumentar com ela, falar com ela, mas eu não conseguia. Né? Uhum, E assim, o que foi acontecendo? Eu fui percebendo que eu não conseguia falar com ela. E uhum, todas as vezes que eu conseguia, dava assim, problemas assim, exagerados. E eu já uhum, estava muito cansada. Eu lembro que com 10 anos, eu percebia já que tinha algo muito errado, mas eu não sabia dar nome para esse errado. E aí, entendi. o que foi que ficou ali na minha mente? Que eu não era desejada, né? Que eu não Uhum, era bem-vinda naquele lugar. E eu sim, fui cada vez mais me retraindo, né? Era sim. na escola, diga. Sua mãe te colocava para fazer trabalhos de casa desmedidos? Todos eram na minha responsabilidade, todos. Né? Ela tinha uma casa muito grande, que cabiam uns 3 carros na garagem, e do outro lado, se quisesse colocar mais uns 3, 4 carros, cabia. Mas o que que ela fez? Ela fez jardins, né, rosas, que ela amava plantas, samambaias. Então, assim, eu tinha que aguar, a casa tinha, acho que nessa época, uns 12 ou 14 cômodos, e a garagem dela era aquelas, eu não me lembro mais como é que chama, mas eram umas pedras que, se você lavar muito bem, elas brilham, né? Ah, Bate eu o lembro, sol sei. e brilha. Eu não lembro se é lajota, não lembro, eram umas pedras quadradas. E tinha, eu nunca esqueci o nome desse produto, tinha um produto que chamava Diabo Verde, que é o que você passava e ele deixava, ele limpava tudo, né? Então, os fins de semana para mim era terrível, porque você tinha que tirar todas as panelas, mesmo limpas e brilhando, dos lugares e lavar todas, e tinha que passar diabo verde, pedra, quadrado por quadrado, e claro, tinha que ser eu. E eu não sabia como me proteger, porque eu era criança. Né? Uhum, Então, eu tinha joelho todo ralado, eu tinha mão, dedos todos cortados, porque aquilo é uma soda, né? E uhum, aí, isso era assim, era muito ruim. Então, era tudo assim, tinha que fazer tudo. Eu lembro uma vez que eu queria ir para um determinado evento, e eu falei, pedi para ela. uhum. E ela falou assim: tudo bem, você pode ir. E era no domingo, pela manhã. Mas você vai levantar às 6 horas da manhã, de roupa branca, não vai usar avental e você vai cuidar do frango. Vai limpar o frango. E se cair uma gota de sangue, o que seja, na sua roupa, você não sai daqui. Hum. Né? Então, assim, Isso é uma tortura, né? Para uma criança é uma tortura, porque é algo extremamente importante e ela não pode deslizar. Você justamente, conseguiu? consegui, mas assim, o que eu senti naquele dia, eu tremia igual vara verde. Eu Eu imagino. lembro que me dava um frio aqui na barriga e subia tudo, e eu tinha muita náusea, eu tinha muita vontade, náusea, né? Sim. E isso me acompanhou até uns 19, 20 e poucos anos. Tudo que eu ia fazer, que era importante para mim, eu tremia, me dava náusea, e de certa forma até hoje. Só que hoje, como eu ensino, então eu pego para mim própria, né? Uhum. Que é uma ansiedade isso. Só que é como eu disse, naquela época, eu vou fazer 60 anos.
Então, naquela época, criança, ninguém sabia dessa coisa, quase não se ouvia falar ansiedade, Sim, né? Relacionamentos tóxicos, maternidade tóxica, amizades tóxicas. Ninguém falava isso. Falava sim. de dificuldade, fulano dá trabalho, fulano é ruim demais, né? É, Então, ruim demais, era assim, né? era essa expressão. E nesse dia eu limpei, mas assim, foi uma Foi uma tortura. tortura. Porque tem partes do frango que você não tem como cortar, você tem que fazer assim, né? Uhum, Então, assim, horrível, muito mal. E eu não podia chorar, porque se eu chorasse, eu não ia mesmo, né? Eu não podia derramar lágrima. Eu sempre ouvi uma frase: engole o choro, engole uhum, o choro. Né? Então, eu não podia chorar, eu não tinha ali para quem falar, eu não podia pedir quem estava comigo, porque se me ajudasse, eles levariam também, eles não apanhavam, mas ela ia falar assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses, conforme fosse o resto do ano, todo mundo que chegava, ela contava aquilo ali que aconteceu. Né? Então, uhum. assim, eu consegui. Mas quando eu cheguei no lugar, eu não desfrutei nada, porque para mim parece que o sangue tinha saído do meu corpo. Eu tinha só vontade de dormir, né? E Nossa, de o estresse chorar foi tão grande que você teve um esgotamento. Quantos anos você tinha? uns 12 anos. Nossa, 12 anos. Né? nossa, Então, realmente é muito assim, traumático. E o que que ela dizia para você? Como que era a comunicação dela? Ela te menosprezava, te diminuía? Como é que era a comunicação? era menosprezo, diminuição o tempo todo. Ela sempre dizia: você nunca vai prestar para nada, você não vai dar conta de fazer nada, você vai ser aquela imprestável que vai viver a roubar o marido dos outros, você nunca vai ter um bom relacionamento, né? Você não adianta você estudar porque você é burra, você é muito. Conhece a expressão xexelenca? Uhum, sim. Pois, ela dizia, você é muito xixelenca, não sei o quê, você é mole, você é muito meiguinha, você não consegue sair do lugar, as pessoas vão te atropelar igual um trator. E assim, o que eu observava? Ela falava isso com muito ódio, com muita raiva, né? Eu lembro que às vezes ela falava, a boca dela espumava, ela fazia assim, né? E vinha para o meu lado, e até então ela só jogava as coisas, depois ela começou a vir mesmo e a socar, né? Nossa. Então, era as palavras, era você não consegue, você é doente, né? É doente da cabeça, é burra, né? Por que você não para esses estudos que você não vai chegar lá? Você está dando murro em ponta de faca, porque você está Uhum, insistindo em algo que você nunca vai conseguir, né? Você é uhum, imprestável. E, uhum, assim, as poucas vezes que ela conversou comigo, sempre, nunca teve uma conversa que começasse bem e terminasse bem. uhum, Sempre, se ela falasse assim, às vezes parece que dava assim uns cliques nela. Às vezes eu estava me arrumando, mas isso eu já estava com acho que com 14, 15 anos, e ela falava, olhava para mim e falava assim: "Nossa, você não parece ninguém dessa família. Você é tão bonita, né? Mas não preocupa não, você vai ficar pior do que eu. Eu estou envelhecendo." E ela era linda, né? E um dia eu falei para ela, eu tinha muito medo de falar as coisas para ela, porque eu não sabia o que que vinha ali. Né? uhum, Então, eu disse para ela, eu falei, nossa, mas a senhora é tão bonita. Né? Ela não fala comigo, eu não quero te ouvir, porque o que sai de sua boca, para mim, não tem valor. Né? E assim, eu lembro um dia que meu irmão, o do meio, nós somos muito ligados, e ele chegou em casa e ela estava falando muita coisa pesada. E uma tia minha, porque a minha avó fazia isso com ela, uma uhum. tia minha, com 18 anos, ela suicidou. E aí, o meu irmão, ela devia ter assim 1 mês que tinha suicidado, e meu irmão entrou em casa e falou assim: Nossa, do jeito que você faz com a minha irmã, daqui um dia ela faz igual a minha tia, ela suicida. Ela falou: Olha, isso é uma boa ideia, se ela fizer, ela já vai tarde. Hum, E aquilo entrou no meu coração, porque eu já sentia muito rejeitada. Né? Então, sim. já não me relacionava direito com ninguém, eu desconfiava de todos, eu não acreditava em ninguém, e as pessoas falavam que eu era muito bonita, mas para mim eu era a pessoa mais feia que tinha na face da terra. Né? Eu não confiava em ninguém. Eu tinha ali um sentimento de que todo lugar que eu ia, eu não pertencia àquele lugar.
né? Porque eu Sim. já tinha isso desde casa. Então, eu vivia meio que perdida. Na escola, eu via todo mundo sorrindo, brincando, eu estava sempre num canto sozinha. Mas não era pelas pessoas, era porque eu não deixava ninguém entrar. Só que eu, Uhum, na época, eu não via isso. Né? Na uhum, época, eu lembro que eu tinha uma tristeza muito grande. Eu costumava dizer que era como se fosse um bisturi que fosse cortando o meu coração aos bocadinhos. Era uma uhum. dor que ela tomava isso aqui, eu tentava respirar e não conseguia. Eu tinha essa dor constante, isso foi o que mais me perseguiu na minha vida até eu conseguir sair disso. Foi horrível, horrível. Né? Sim, Então, nossa. o relacionamento, a fala dela era muito difícil. Então, eu Uhum. fazia tudo para não ouvi-la. Sim. Sim, agressivo, né? Ela era muito agressiva. Você já chegou a pensar, agora na vida adulta, é claro que só fugindo um pouco aqui, que a experiência de ter tido, você lembrava alguma coisa sobre essa. Porque ela, bom, antes de fazer essa pergunta, ela era uma boa mãe, ela era diferente com os outros filhos? Sim, ela era diferente. Ela tinha uma casa com num lote, né, um terreno muito grande, e ela construiu um estúdio, mas é um belo de um estúdio bem arrumado, do lado direito para um irmão e do outro lado para o outro, porque o outro já tinha ido, acho que já estava, não me lembro se já estava em Atlanta ou estava estudando em outro lugar, então ela construiu, né, e até minha avó brincou com ela e falou assim, ué, mas você faz para os meninos que são homens, mas e a Rosângela? E ela não respondeu. Ela estava, naquela época tinha a copa, né, que é a sala de jantar, e Uhum, eu estava na cozinha. E a minha avó fez essa pergunta para ela não respondeu, ela não falou nada, né? uhum, E pronto. Mas depois eu a ouvi falar com alguém, uma senhora com quem ela conversava, era uma amiga dela, aí ela falou: Ah, minha mãe hoje fez uma pergunta estúpida, mas eu não vou fazer nada para a gente emprestável, não vai dar em nada mesmo, né? Então, assim, e é interessante que os meus irmãos não lembram nada disso. E eu não fico triste deles não lembrar, eu acho até bom, né? Mas uhum. hoje eu consigo ver sinais neles do quão eles foram prejudicados por causa de toda essa história, minha Sim, também. Né? E sim. ela tentou fazer com as minhas cunhadas, que eu tenho dois irmãos, inclusive vivem cá em Portugal, que são casados com duas irmãs. E ela, Uhum, assim, muito indiretamente, ela tentou fazer com as meninas, com as minhas cunhadas, né? Só que eu já estava ali entendendo um pouquinho, e eu falava para as meninas, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e como elas são muito, assim, observadoras, são mais caladas, elas já observavam. uhum, Então, e para minha felicidade também, elas não alertavam, não falavam para minha mãe, porque se elas falassem, né, uhum. eu ia apanhar, com certeza, porque para ela não adiantava, se fosse adulta, se fosse adolescente, o que fosse, o que ela tivesse na mão, ela ia jogar. Mas nos meninos, não. Nos meninos, o relacionamento dela era muito bom com eles. Uhum. Ela estava sempre procurando algo para comprar. Ela tentava, sabe, Lu? Hoje eu olho para trás, eu vejo que ela até tentava, porque todos nós temos uma consciência, né? Uhum, Mas ela não conseguia. E ela uhum. teve também uma infância muito difícil, uma vida muito difícil. Né? Ela Sim. começou a beber com 9 anos de idade, e foi um Uhum, adulto que entregou nas mãos dela. Né? Porque o meu uhum, avô faleceu, e ela foi para a casa da vizinha, na época eram quintas, né? Eles viviam em quinta, e quando o meu avô faleceu, que era o suporte dela, ela estava com 9 anos de idade. E ela foi para a casa da vizinha, não entrou, mas ficou na escada do lado de fora. A vizinha ouviu o choro dela, pegou uma dose de presidente para uma uhum. criança de 9 anos e deu para ela. Ela bebeu, pensando que era um chá. E adormeceu, né? Adormeceu assim mesmo, ficou Sim. tranquila, não sentiu aquela dor. O que, que ela adquiriu o hábito? De beber para amenizar a dor. Uhum. Né? Sim. Então, ela tentava. Eu olho para trás, eu sei que ela tentava, mas ela não conseguiu. Né? Ela não conseguiu. E como que ela era no relacionamento com as pessoas em geral, assim? Não um núcleo muito próximo, mas quando vê uma vizinha, a professora da escola, como que era o relacionamento dela? Ela tentava agradar de todos os jeitos.
ela toda sexta-feira, ela disse que tinha que aproveitar o forno. Então, ela fazia bolachas de nata, de coco, biscoito de queijo, pão de queijo, bolos assim com formas enormes. E ela tinha uma mesa que devia caber umas 10, 15 pessoas, uma mesa muito grande de mármore. E ela deixava ali tudo tapadinho. Ela punha naquelas latas que na época punha banha de porco, com carne de porco, então ela lavava aquilo, ela era muito aciada. Então, ela lavava aquilo muito bem, deixava no sol para secar, depois ela passava álcool por dentro, secava novamente, aí ela enchia aquelas latas de biscoito, de bolacha. Então, isso também eu tenho na minha memória. Sempre tinha algo para quem chegasse, sempre tinha um lanche. E ela já deixava leite, a garrafa de leite, café, de chá, manteiga, requeijão, tudo lá em cima. Quem quiser chegar podia comer, eu não podia. Se eu mexesse, ela ficava nervosa, né? Então eu já não mexia. Então, o que acontece? Com as pessoas, ela sempre ia embora com uma taparoé, alguma coisa assim. Só que, se a amizade ali começasse a crescer, ela dava um jeitinho de estragar. Então, a pessoa, sempre na minha vida, eu cresci assim. Ah, fulano é jóia, eu gosto disso, eu gosto daquilo. De repente, que ela não presta. É isso, fez isso. Então, sempre tinha ali alguma coisa. Ela acabava sempre por terminar só. Sim, sim, interessante. Então, aqui eu vou dar uma lida agora. A pessoa pode estar pensando assim: ah, minha mãe é assim, minha mãe tem algumas características, a minha vizinha, a minha avó, minha mãe também sofreu. A gente sempre vai puxar aqui ou uma experiência pessoal ou algumas referências com relação a isso, né? Então, assim, no critério, né, da DSM-5, a gente tem aqui alguns critérios. É muito importante aqui falar que se a pessoa tiver 1, 2 ou 3 critérios, não necessariamente é o suficiente para você falar, nossa, realmente essa pessoa é narcisista. Para dar um diagnóstico, só um profissional fazendo realmente uma avaliação. Mas aqui vou trazer algumas características que no DSM-5 ele tem específicos para o caso de mães narcisistas. Então, o narcisista a gente vai sempre... Vamos partir de um pressuposto geral de todos que se não tiver esse ponto já não é caracterizado como narcisista, que carece de empatia, né? É impossível você dizer ou afirmar que aquela pessoa, se ela tem empatia, então ali pode ser que tenha um grau leve ou algumas características, algumas tendências, mas o narcisista em si, ele vai carecer de empatia. Então, ele reluta em reconhecer ou identificar com os sentimentos e as necessidades dos outros. Isso é uma característica essencial, vamos dizer que é a espinha dorsal ali do narcisista. Mas, e quando se trata do específico, né, que é aqui o contexto de mães narcisistas, ele pode se manifestar aqui. A mãe pode ver o filho como uma extensão de si mesma. Então, o que significa isso? O filho não é um indivíduo que tem desejo, que tem vontade, que tem sentimentos, que se magoa, que é separado, que pode ir ali numa festa e se divertir. Não, é uma extensão dela, é uma peça que está para servi-la, para fazer alguma coisa que ela acredita que é importante, seja limpar, comprar, não se mexer, não respirar, não existir, aquilo que ela vê o filho como um indivíduo, não como uma pessoa. Assim, uma pessoa que realmente tem empatia. Quer falar alguma coisa sobre isso? Quero. É assim, o que você falou está 100% correto. E tem algo aí que confunde muito com o narcisista, que é a rejeição. Porque que, muitas vezes chegam mulheres no meu consultório e falam para mim assim, Rô, eu estou aqui porque eu tenho certeza que meu marido é narcisista. E eu tenho aqui ferramentas, desculpa, eu tenho aqui ferramentas que eu uso para saber se realmente aquela pessoa é narcisista. Então, assim, e o que eu digo? Eu falo, olha, vamos trabalhar e nós vamos descobrir juntas. Não é? Por quê? Porque a rejeição chega muito próxima. A pessoa que foi muito rejeitada, ela vai ter ali uma falta de empatia, mas que na realidade, lá no íntimo, não é uma falta. Ela só tem ali uma máscara, então ela passa por egoísta. Né? Ela é egoísta, egocêntrica, o mundo tem que girar em torno dela, então isso tudo aí está no transtorno do narcisista, né? Então, o que acontece?
A rejeição, a pessoa pode confundir muito, muito Uhum, mesmo, pode achar que é narcisista. Agora, o narcisista em si, não adianta, não tem tratamento para ele. uhum, Agora, quem tem traço de narcisista, sim, tem tratamento para ele. uhum, Então, era sim, só isso que eu queria deixar, porque isso que você falou é bem relevante e é uhum, bem sério, porque nem tudo, hoje aqui, hoje tudo está cheio, tem muitos transtornos, né? Mas sim, nem todos. Tem muitas pessoas que estão aí sendo caracterizadas como narcisistas e não são. Pode ter um uhum, traço, devido a uma rejeição que passou. Era sim, isso só que eu queria. exato. Uhum, claro. Então, aqui dentro desses critérios também, tem o oposto também, que a mãe ela pode exigir a atenção e a admiração constante do filho. Então, o filho sempre tem que ajudar, tem que apoiar naquilo que ela pensa, porque geralmente essas mães, nessa outra característica, ela tem sempre conflitos emocionais com outras pessoas e ela exige que o filho apoie na complexidade emocional que ela tem das coisas, naquilo que ela vai fazer. Pode haver uma tendência também de competir com o filho, né? Ou sentir inveja das suas realizações. Eu já vi bastantes casos que a mãe ela não consegue ver a alegria, a realização, ela compete, às vezes ela se sente ameaçada até pelo amor do marido, né? E o marido ama a filha, então ela sente ciúmes e ela começa a competir, né? Ela tem inveja. A mãe pode não reconhecer, como a gente já falou, e validar as necessidades emocionais, isso é o básico, né? Assim, do narcisista mesmo, né? E ele pode usar o filho para obter a atenção, status social, e isso tanto pode ser exigindo, você tem que ser um médico, você tem que ser a melhor pessoa do mundo, ou pode ser esse status social diminuindo. Então, assim, Sim, olha, né, colocando a pessoa como inferior e como a família tem um padrão, ou ela, a pessoa em si, tem um padrão diferente. Então, aqui são os critérios específicos para o caso de mães narcisistas, e como a Rosângela falou aqui, é muito diferente. Existem mães que rejeitam o filho, não conseguem ter uma conexão afetiva com o filho, mas existem aí, é diferente, né? Existem características diferentes do que uma mãe narcisista. Então, tá aqui esses critérios para vocês, caso você tenha dúvida. E aqui eu quero aproveitar, já que você tinha realmente sofreu a sua infância inteira e a sua adolescência, né, com essas características. Deu para perceber que aquele ponto do frango realmente foi um dos dias muito marcantes, porque aquilo ali foi uma tortura, né? Uma criança não poder espirrar uma gotinha de sangue e não para poder sair realmente torturante, né? Agora, eu quero saber quando foi esse momento decisivo que você precisava é, mudar essa relação? Foi quando você saiu de casa? Quando é que foi? bom, quando eu completei, se eu não estou em erro, 14, 15 anos, eu já tinha ali dentro de mim, eu tinha duas saídas. Eu me suicidava, que eu tentei. Eu lembro que minha avó, ela teve um AVC, minha avó paterna, que é a mãe do senhor que me criou. Ela teve um AVC e ela ficava num dos quartos, então ela tinha muitos remédios. E na maioria era eu que levava, né? Porque eu tenho algo assim que eu tenho, que eu sou muito tranquila. E apesar de todo, só que na época eu não observava isso. Na época, para mim, eu era assim, aquela pessoa mais apavorada do mundo. E eu consigo me sair muito bem no momento da tensão. E como eles ficavam muito nervosos em casa e ninguém queria, já estava cansado dela, e eu ficava com compaixão dela, porque ela não conseguia sair da cama. Para ela Uhum, sair, tinha que chegar alguém, porque eu não dava conta, ela tinha quase 2 metros de altura. Né? Então, eu não conseguia tirar ela de lá para poder colocar ela em outro cômodo da casa. Mas os fins de semana eu pedi aos meus irmãos: olha, tira minha avó dali, põe ela na cadeira de roda, eu vou dar uma volta com ela. Então eu brincava com ela e acabei por dar os remédios dela. Né? E minha mãe depois ela teve um probleminha que ela teve um bom tempo que ela ficou sem beber, mas depois ela voltou a beber e voltou com muita força. Então, eu sempre observei muito. E eu via que a minha avó tinha horário para tomar remédio,
né, para tudo. E eu via que ela não conseguia, aí eu pegava os remédios e dava para minha avó. E um dia eu perguntei à minha avó, eu falei, para que é isso? Era um vidro, eu nunca vou esquecer, um vidro assim, castanho, bem escuro, com a tampa branca. Eu falei, vó, por que você toma esse remédio todos os dias? Ela falou, minha filha, eu não consigo dormir, então eu tomo. E na hora ali eu falei, e se tomar muito? E assim, ninguém imaginava, porque eu era sempre muito calada, eu sorria muito, mesmo aqui dentro, estando em lágrimas. E eu falei para ela assim, porque se tomar muito, o que acontece? Ela, não, minha filha, você tem até que ter cuidado para me dar, porque senão eu posso morrer. E Uhum. aí eu enchi a mão com os remédios dela naquele mesmo dia e bebi tudo. E o meu maior desespero foi quando eu abri os olhos e vi que não tinha morrido, que eu estava ali naquela casa ainda. Né? Sério? Foi muito ruim, porque você falou aí todos os traços, né, que está no manual das doenças mentais. É, e ela enquadrava em todos que você falou. Agora, ela tinha empatia pelos meus irmãos, ela conseguia, mas ela também tinha os ganhos delas diretos e indiretos com meus irmãos. Uhum. Meus irmãos acabavam por fazer alguma vontade dela para poder não ter que aguentá-la falar todo o tempo. Então, eles acabavam por ceder. Ou então Uhum. ficavam calados, fazia de conta que não estava ouvindo nada. E ela Uhum. falava, 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 então, e pronto. Então, assim, o que acontece? Lu, volta para mim a pergunta, por favor, eu me perdi. Eu fui falar do Não, mas remedinho. quando foi um momento de virada, né? Um momento decisivo. Ah, E aí sim. você chegou a tirar a sua vida. Mas para poder falar um pouco disso, que um momento mais triste, quando você acordou e viu que você estava lá. Naquele momento a dor estava tão grande que você queria acabar com aquele sofrimento? Eu não queria acabar com a minha vida, mas eu queria acabar com a dor, Com que é a o que eu dor. falo, né? Há um mês atrás eu atendi uma miúda mesmo, jovem. Tinha 3 dias quando trouxeram-na para mim que ela tinha tentado suicídio. E o que eu tentei explicar para o marido dela foi que eu falei, na realidade, porque ela tem 2 filhinhas, né? E ele estava assim em pânico. E eu falei para ele, na realidade, ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor. E isso é tão sério, Lu, que a dor, porque ela tem um bom casamento, ele super apoia, né? Não é nem a dor de hoje, é a dor de trás que vem refletindo hoje, não é? Uhum. Então, eu não queria morrer, porque eu Sim, tinha curiosidade, eu queria saber como que eu tinha sonhos, né? Eu queria ser professora, que na realidade é o que eu via que estava muito próximo de pessoas, porque eu amo vidas. Só que no íntimo, não era uma professora, eu queria ser o que eu sou hoje. Né? era Só que seu. naquela época ninguém falava muito nisso, né? Sim, sobre Então, isso. né, eu não sabia que era uma psicoterapeuta que eu queria ser. Então, eu tinha sonhos de ter um colégio para mim, ou de ter uma instituição onde eu cuidava das pessoas. Eu idealizava isso tudo na minha mente. Eu queria muito ajudar pessoas. Só que eu, ao mesmo tempo, eu olhava para mim e falava, mas eu não vou dar conta nunca. Lá tá, já eram os gatilhos que já estavam. Uhum. Porque uma criança, ela vem limpinha para aquele lar. Ela não sabe o que é infelicidade, o que é tristeza, o que é maus tratos. Ela vai aprender ali, né, na Exato. base dela, né, no seu sistema de origem. Então, na realidade, eu só queria acabar com a dor, porque é aquilo Uhum. que eu te falei. O que mais me assustou era essa dor que nada tirava daqui de dentro. Ela pressiona e você busca o ar, e às vezes o que me acordava pela madrugada era essa dor. Eu estava dormindo tranquila, mas essa dor ela era tão intensa no meu peito que eu queria acabar com aquilo, porque não tinha Uhum. remédio. Porque outra coisa que aconteceu foi, eu com 12 anos eu comecei a tomar diazepam e tegretol, que são remédios de tarja preta. Né? Por quê? Porque eu estudava para a prova, quando chegava na hora da prova eu desmaiava, e eu sabia que se eu não fizesse a prova, eu chegava em casa, eu ia apanhar, né? Então, Nossa, então você começou a ficar com trauma, né? Você ficou com crises de trauma, da pressão, né? A consequência, então, quando era uma coisa muito importante, você desmaiava. O seu cérebro, ele realmente tinha um mecanismo de defesa. desligava, né? Desligava. E assim, eu não queria ir para casa, eu ficava sentada na rua muito tempo,
né? Mas aí eu corria perigo, que eu sabia que corria, porque naquele sítio ali onde vivíamos, aquela coisa, né, de lugares, eu não lembro como é que chama no Brasil, pronto, é sítio, que um fala, olha, fulano está na rua, né, cuidado com a sua filha e tal, e não sei o quê. E quando falava assim, ela falava quando estávamos juntos, mas falava para ter cuidado com a filha, mas ela dizia para os meus irmãos terem cuidado, né? E o meu irmão do meio, ele dizia, ó, neguinha, cuidado, né? Você vai para a escola sozinha, tal, então tem cuidado. Então, o que que acontecia? Eu não queria ir para casa, também não queria ir para a escola. Olha que inferno a cabeça da pessoa, né? Eu não Sim. queria uma criança. Eu estava na pré, quer dizer, 12, né? Já tinha entrado na pré-adolescência praticamente. Eu não queria ir para casa porque eu sabia o que eu ia enfrentar. E talvez nem sabia, porque eu nunca sabia como é que ela estava. Eu saía de manhã para a escola, quando eu chegava, ela estava completamente diferente, né? Uhum. Quando ela dava um tchau, qualquer coisa assim, ao mesmo tempo que eu ficava feliz porque ela estava a me notar, mas eu já tinha medo, porque eu não sabia o que, é que vinha ali por trás. Uhum. Né? E quando eu ia para a escola, eu não queria ir, porque nada do que falava ali eu entendia. Porque a minha Uhum. cabeça era uma bagunça, e eu sempre sentei na primeira carteira já para me poder ver se eu entendia. E não Uhum. conseguia entender. E quando era mês de prova, meu Deus, aquilo era horrível. Porque eu Uhum. tinha que estudar, tinha que dar conta dos serviços, tinha que dar conta da casa, dar conta dos meus irmãos, e tinha as coisas que eu tinha que fazer e não podia tirar nota ruim. Né? Eu dava para estudar, mas a questão é que eu estudava e não entendia. Porque essa Sim, dor, sim. parece que ela andava, subia tudo aqui. Né? Uhum. Então, na realidade, eu só queria acabar com o sofrimento. Né? Sim, Eu sim. E quando queria você acabar com. acordou, o que que sua mãe fez quando ela viu que você apagou e descobriu? Ela me levou no médico e disse que ela ia me bater muito, que ela ia. Como é que foi a palavra? Ela usou uma palavra tão pesada. Ela disse assim: melhora, melhora, porque depois eu vou te deixar desfigurada. Aí sim você vai entender o que é vontade de morrer. Né? E eu não falava, eu não conseguia. Eu lembro que às vezes eu queria conversar com ela, eu ficava assim, não saía. Ai, Jesus, isso é horrível, porque você esforça tudo aqui, é como se você fosse mesmo muda, porque eu era muda emocionalmente, Era. né? Uhum. E não vai, não sai, né? E ela, às vezes, ela me dava tapa no rosto, ou fazia assim com a mão e mandava na minha cabeça. Fala logo, miserável, abre essa boca, o que que você quer? Você é um inferno na minha vida, você só nasceu para me atrapalhar. E depois eu falava assim para ela que não era nada e saía de perto. Ia para o outro lado da casa, onde ninguém me via, porque era um muro, né? Ia Uhum. chorar. Chorava que se acabava. E naquela hora eu queria alguém que me abraçasse, eu era uma criança, Sim. né? Nunca teve um E abraço da sua mãe? tive, mas era assim, sempre com alguma. Abraçava, porque eu ia, falava assim, mãe, me dá um abraço. Aí ela falava, mas por que você quer abraço? Ai, você é muito melosa, você quer abraço para quê? Ah, vem, 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 vem. Aí eu abraçava, ela já tá bom. Né? Uhum. Mas eu lembro um dia que eu falei para ela assim, que eu já estava, que foi quando o aluno me perguntou quando foi que eu comecei a decidir, que eu disse que ou eu suicidava ou eu saía de casa. Eu optei por sair e já explico por quê, mas eu lembro um dia que eu estava já assim, adolescente já, e eu chorava muito por tudo e por nada, né? Uhum. E comecei a gostar de um rapaz. E eu descobri, o rapaz conversava comigo, a gente não namorava, porque até disso eu tinha medo, né? Então era outra coisa que era muito difícil, eu não conseguia acreditar em nada que ninguém falava para mim, ainda mais gostando dele, ficava pior ainda. Né? Sim. E eu não dei a resposta. Ele perguntou se eu queria namorar com ele. Eu queria, mas eu tinha medo, eu não dei a resposta. E ele foi Uhum. com uma outra pessoa. E eu Hum. fiquei muito mal. Por quê? A rejeição. Sim. Né? Eu cheguei em casa com o olho vermelho, porque eu lembro que eu fui chorando para casa e ela estava sentada, ela fazia crochê, tricô, ela fazia assim uns belos trabalhos, arraiolo, ponto cruz, aquelas coisas todas. E ela estava assim, sentada fazendo. E eu cheguei nela assim, olhei para ela, ela não levantou a cabeça. Eu falei para ela assim, mãe, eu precisava tanto do seu colo, me dá um colo. Aí ela ficou assim, olhando para mim, olha, por assim, frações de segundos, parece que, porque eu estava com o rosto banhado em lágrima.
Aham. Parece que ela teve uma compaixão. Aham. E aí ela empurrou o tapete e falou com calma. Falou, tá bom, senta aqui. Aí eu abracei ela, chorei, chorei, chorei. Ela falou, tá bom, já chega de lágrimas, já chega, já chega, chega, sai, 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 sai. E eu saí, né? Mas se deixasse, eu ia ficar ali um bom tempo. Parece, é o que eu lembro de mais aconchegante que eu tive dela, né? Sim. Uhum. Então, assim, mas não culpo, fala, não Sim. vou E aí, dizer, nesse momento, então, quando é que foi que você conseguiu sair? saí. Eu comecei a dormir em casa, eu não tinha como me sustentar, né? Uhum. Então, eu comecei a dormir na casa de uma coleguinha, dormia na casa de outro, ia para a casa de uma tia. A minha avó morava assim, à distância daqui, de Almada a Algarve, e eu pegava e ia para casa nas férias ou um feriado prolongado, né? Eu ia para a casa da minha avó. E a minha avó era assim muito engraçado, porque minha avó não aceitava os outros netos na casa dela para ficar um bom tempo como eu ficava, não. Então, eu Uhum. já comecei ali a sofrer também, porque os outros netos não conseguiam, ela não deixava. E aí Uhum. eles começaram a me maltratar, as primas, né? Porque Uhum. por que eu podia e eles não? E a minha avó fazia tudo que ela podia, assim, comida que eu gostava. E eu conversava muito com a minha avó. E minha avó, na inocência dela, um dia ela falou para mim assim: Ô, minha filha, parece que você nasceu para sofrer. E aquilo, eu falei, nossa, minha mãe já fala isso. E eu acreditei, né? Eu falei, olha, é. Eu falei, então como é que eu faço com isso? Né? Ela falou assim, a avó não sabe te ajudar. Mas eu também não sei mais o que eu faço, porque assim, você parece que você nasceu para sofrer, parece que se nada na sua vida dá certo. Mas eu era uma Uhum. adolescente, como é que na minha vida podia dar certo? Eram os adultos que tinham que fazer a minha vida dar Tudo certo. certo. Ter me Uhum. dado aquela base para eu me tornar uma adolescente, uma jovem, uma adulta, pelo menos minimamente saudável, né? Sim. Então, assim, eu dormia na casa de um, eu dormia na casa de outro, aí eu fiquei rebelde, o que que acontecia? Eu me envolvia num relacionamento, não dava certo, eu vivi por anos da minha vida os frutos da palavra dela, mas porque Uhum. eu peguei para mim. E quantos anos você tinha aqui nesse momento? 17? 14, 14 anos. 14 anos. Eu comecei, eu dormia num E lugar. antigamente, 14 anos era. Com 14 anos já se fazia muita coisa, né? Antigamente. Ah, Já eu se comecei. trabalhava, né? Já se trabalhava. Sim, já trabalhava. Aí o que que eu fazia? Ia para casa de um, ia para casa de outro. Aí eu tinha uma amiguinha e eu pedi à mãe dela. Falei com a mãe dela, eu falei: "Olha, eu preciso de dinheiro e eu quero, deixa eu limpar a sua casa", porque eu vi que a senhora que limpava a casa dela tinha ido embora, né? E aí ela falou assim: "Mas você não leva jeito", porque minha mãe tinha uma casa muito grande, muito bonita, era a casa mais bonita que tinha naquela rua, né? E eu Uhum. falei para ela, aí ela não queria me dar o trabalho, eu fui expliquei para ela, eu falei, olha, eu não quero, se a senhora me prometeu, posso contar um segredo? E nem a filha dela sabia a fundo, ela percebia, porque uma vez eu Uhum. emprestei um sapatinho para ela, e quando ela foi devolver, a minha mãe estava lá, e minha mãe pegou o sapato, mandou na minha cara, ficou o sapato aqui na frente dela. E aí ela falou assim, nossa, sua mãe te maltrata. Aí eu não falava nada. Uhum. E eu fui expliquei para a mãe dela, eu falei, olha, eu posso contar um segredo para a senhora? Ela falou, pode. E eu só dei assim uma explanada, contei muito Sim. por cima. Eu falei, por isso que eu preciso juntar dinheiro para mim sair daquela casa. Só que a crença errônea que eu tinha de mim não me deixava avançar. Né? Uhum. Para mim, eu era incapaz, eu não ia conseguir nunca, e tudo que eu ia conseguir era com muito esforço. Então, eu Uhum. comecei assim: eu não saía da casa dela, mas eu fazia tudo para ficar bem longe dela. Sim. Então, eu dormia na casa de um, dormia na casa de outro, ficava jogada. Às vezes passava Sim. uma semana com aquela roupa, né? E assim e o tempo foi passando, e eu tomei muitas decisões erradas, tive relacionamentos errôneos, porque aí o que, que acontece? Como já era ali da fase de adolescência para adulto, você começa a ter esperança em algo que você não sabe se vai dar certo. Uhum. Né? Sim. E eu comecei, e o que, que você faz? A pessoa, quando ela é vítima de narcisista ou de relacionamento tóxico, seja do que for, que prejudica aquela pessoa, ela começa a depositar o bem mais precioso dela, que é a vida dela,
em pessoas e circunstâncias desleais. Uhum. Infelizmente, eu fiz muito isso. E aí eu não entendia, porque aquele ciclo ia se repetindo na minha vida. Sim. Então, eu fui Uhum. ficando longe. Aí comecei a viajar, porque aí eu ia muito para um interior que tinha da cidade que eu morava, que lá era cavalo, e a senhora tinha uma quinta, e ela gostava muito de mim. E ela me chamava de minha filha. E aquilo para mim soava tão bem. Né? E ela falava, e ela tinha mais três filhas. E ela pedia as meninas não faziam. Às vezes era ir na outra quinta para buscar um tempero ou buscar um leite. Né? E como eu ia para lá todas as férias, ela falou: olha, esse cavalo é seu. Ninguém vai mexer. Então, quando você vir, ele está aqui. Quando eu falava para ela que ia, ela mandava botar a sela no cavalo e eu já ficava ali. Então, aquilo para mim, eu estava livre, né? Sim. Mas envolvia de novo. Sempre que eu podia respirar, eu dava um jeito de estragar a minha respiração. Se ela estava boa, eu dava um jeito de piorar. E era no meu Uhum. inconsciente, eu não via. E eu Sim. fui Então, repetir. Diga, o diga, diga. particular aqui. Então, sua mãe, ela deixou você sair. Ela não quis, tipo, te utilizar como quem vai arrumar essa casa, como a empregada. Ela também, quando você começou a crescer, você não está lá para ela, foi também tá tudo bem. Sai daqui. Não, foi não. Primeiro ela fez chantagem, ela fingia que desmaiava e eu cedia, até que um dia ela desmaiou, de tanto ela fazer isso, eu percebi que ela estava criando, né, esses falsos desmaios, aí eu passei por cima dela, ela segurou meu pé, começou a xingar muito, ela dizia, eu preciso de você, você não pode sair daqui, você é a única filha que eu tenho. Não foi? É porque eu fugia mesmo. Eu Ah, tá. fugia sabendo que quando eu voltasse eu ia viver a pior consequência. Mas eu fugia, porque eu precisava. Eu lembro que eu dizia assim: se eu tiver 5 minutos de paz, para mim já compensa um dia que eu vou passar de terror. Né? Uhum. Era o que eu dizia. Mas não, aí ela falava para a família inteira. Até hoje tem algumas pessoas que não conversam comigo da família dela, né? Uhum. Porque eu, na realidade, eu fui mais amada pela família do senhor que me deu o nome que é meu pai, o senhor que eu chamo de pai, né? Uhum. Os irmãos dele me tratavam mesmo como sobrinha e demonstrava mesmo amor, né? E teve um irmão dele, acho que era o do meio, que ele era muito carinhoso, foi mesmo assim, um paizão para mim. Uhum. Ele até era mais cuidadoso comigo do que o irmão dele, que era casado com a minha mãe, que é o senhor que eu Uhum. chamo de pai, né? Então, até hoje tem problemas que ela falava tanta coisa e teve uma época, Lu, vale a pena ressaltar isso aqui, que ela foi morar na minha casa, foi um salto que a minha vida deu, pronto, e eu já estava casada com meu marido e eu morava num condomínio fechado. E ela gostava muito dele, mas ela vivia falando para ele que eu ia estragar a vida dele, né? Uhum. E ele não acreditava. E ela teve muito doente, e ele foi e colocou ela dentro de casa. Ele falou: vamos dar uma oportunidade. Aí eu falei para ele: você vai fazer da minha vida um inferno. E ele não acreditava, eu entendo, né? Uhum. E colocou: É olha, interessante, isso que você falou é muito interessante, porque, e por isso que eu comecei falando que esse assunto é delicado, porque é delicado, às vezes, quando você falar assim, olha, você não conhece a minha mãe, e minha mãe, porque tem pessoas que falam, né, assim, você não sabe o que eu passei com a minha mãe é assim, nós avisamos, mas como é mãe, né, nós temos aquele conceito, é mãe, ela não vai ser tão mal assim, ela não vai manipular dessa forma, ela, né? Até que alguém veja com os próprios olhos. Por isso que é um assunto muito delicado, né? Porque ele realmente acontece, né? E é importante a gente falar sobre isso porque existe, acontece. Eu achei interessante que eu estava com esse ponto, que é uma pergunta que eu ia falar, que eu queria realmente saber, porque um dos perfis, diferente da rejeição, como você falou, como do narcisista, quando aquela pessoa te rejeita, ela vai falar mal de você se alguém se aproximar e perguntar, que é uma rejeição frontal ali. Agora, o narcisista, ele vai fazer questão de fazer com que todas as pessoas
saibam, né, que não é, na verdade, quem você é. Então, essa questão de falar mal, de diminuir para onde das pessoas, porque você se diminui, como é que você vai se relacionar com as pessoas sabendo que ela está fazendo mal de você e as pessoas começam a acreditar? Porque ela é uma vítima, né? Quando o narcisista ela vai falar da outra pessoa, principalmente em casos de mães, olha o que ela está fazendo comigo, ela não me respeitou, ela não me ajuda, ela não me apoia. Então, assim, tem casos, vamos supor, até interessante nessa questão de você estar aqui na Europa, que não sei se aconteceu com você, mas já aconteceu também de eu ter clientes, de que lá a mãe, né, sendo a narcisista, falando assim, tudo, ela não pode postar nada, porque ela está na Europa, então ela é rica, então ela deveria sustentar a família toda, ela e a família toda, porque ela está na Europa, né? Então, se ela tem um carro, se ela vai num restaurante, a mãe, ela realmente, ela tem um surto ali para todos os familiares, para falar, olha como ela é ruim, porque aqui eu estou precisando comprar tal coisa, uma máquina, estou precisando ir no médico, trocar meu óculos, e ela está indo no restaurante. Então é interessante a gente falar sobre essa característica da mãe narcisista, que é muito particular isso da mãe, né? Sobre. Agora me continua falando sobre. Sim, sim. E assim, ele foi, nós montamos o quarto para ela, com um tapete, do jeito que ela gosta, porque ela tinha algo assim muito, muito interessante, que ela gostava muito de se arrumar. Então, quando dava a noite, ela tinha assim uns hobby de cetim e os chinelinhos de saltinho assim, com uns frufruzinhos, uns pelinhos em cima, no mesmo tom do hobby. Então, ela gostava de se produzir. E assim, nós arrumamos o melhor para ela, mas eu sabia. E aí, aquela dor, aquele desespero aqui dentro que tinha sumido, voltou. Voltou. Nossa, foi assim. E nessa época eu já trabalhava na OAB. Uhum. Todo mundo notou. Falou, Rô, o que que se passa? O que que acontece com você? E eu não queria falar, porque é aquilo que você acabou de falar. Como que você fala? E ninguém acreditava em mim, Lu. Ninguém. Uhum. Porque na rua, junto comigo, até alisar o meu cabelo, ela alisava. Ela Não. falava, ai, minha filha é tão linda. Né? Não. Então, assim, e elogiava. Só que quando a pessoa saía de perto, ela falava assim: essa roupa sua tá horrorosa, só para você não ficar mal. Só que quando eu chegava na casa dela, ela ia lá e comprava a roupa, ou parecida ou igual. Nossa. Então, o que, que acontece? Quando ela teve em casa, o meu irmão do meio já estava vivendo aqui, quando a gente colocou ela dentro de casa. E ela ligou para ele e falou para ele que eu batia nela. Eu passava o dia fora. Quem ficava lá era a senhora que arrumava a casa para mim e que deixava comida congelada, né? Uhum. E ela que ficava, eu não ficava em casa. E Uhum. aí, meu irmão ligava, minha tia, ela ligava para minha tia chorando, que eu tinha acabado de bater nela, ligava para minha avó. E aí eu falei para meu marido, eu falei, olha, eu comecei a chorar muito, começou a prejudicar a nossa vida. Ele falou, mas o que, que Sim. se passa? Aí eu disse para ele. Aí ele falou assim, não, não acredito. Eu falei, então, ok. Eu falei, olha, você está me fazendo viver o que eu vivi lá quando eu era solteira. Porque eu Uhum. pedia socorro, ninguém me ajudava. E assim, quem vai sair sou eu vou viver isso. Porque aí eu Aham. determinei dentro de mim, Aham. não vou passar isso mais. Né? Eu Exato. não quero viver isso. E vale a pena falar algo, Lu, que é aqui que pode parecer muito radical, mas é a realidade. Quando você tem uma pessoa tóxica na sua vida, seja mãe, seja pai, seja irmão, seja filho, você tem que cortar. É a pedra cinza. Né? Uhum. Você tem que fazer a pedra cinza, seja ele traço de narcisista ou não. O que é uma pedra? Uma pedra é você, ó, e desaparece. Fica lá Uhum. no seu canto. Porque senão você não vai conseguir sobreviver. Porque vítima de narcisista ou traço, ou mesmo vítima de pessoas que foram muito rejeitadas, Uhum. ela fica doente. Ela pode É, chegar até a óbito, porque de tantas doenças psicossomáticas que se torna doenças físicas. exatamente, Mesmo. doenças físicas. E a gente também tem que falar aqui sobre questões morais, né? Porque lidar com essas questões, e acho que é muito importante você falar sobre cortar, porque uma coisa é você falar, todo mundo vai te apoiar, o seu marido é tóxico, corta, abandona. Agora, uma mãe, mas ela é sua mãe,
ela vai. E no fim da vida, você vai abandonar. Se você tem coragem de abandonar sua mãe, né? Então, assim, as pessoas têm que lidar com essa questão moral da sociedade. É diferente. Você falar, a pessoa falar que tem um relacionamento ou lidar com essas situações com o marido, com o amigo, até com o irmão, mas com a mãe tem uma questão muito forte. Então, muitas mulheres, é interessante falar sobre isso, que elas ficam tentando e elas ficam tentando lidar com isso, entre será que eu sou muito ruim se eu fazer isso, né? Será que realmente eu não devo agora, no final da vida, perdoar como se fosse só uma questão de perdoar? Porque não, a questão não é perdoar, a questão é mudar um padrão que não mudou e não vai mudar, né? Então, são grandes Justamente. questões. Sim, sim. O que eu fiz? E quando eu digo cortar, você pode ajudar financeiramente, se você puder. Você pode levar a uma consulta médica, que foi o que eu fazia. Né? Ela queria ir e eu levava, mas o que eu fazia? Eu falava, a senhora fica sentadinha aí, eu vou fazer algo. Eu não tinha nada para fazer, mas eu ia para o carro, eu ia ler. Porque se eu ficasse lá com ela, eu ia sair dali completamente contaminada, porque eu ainda não tinha eu não tinha começado a minha transformação ainda. Eu tinha saído dali, né? Que foi o que naquela época que eu fiquei, vai para um lado, vai para outro, vai para isso, vai para aquilo, até conhecer o meu marido. E aí fui desvencilhando. Mas o que ela precisava de mim, eu fazia. Era dinheiro, e às vezes eu até ligava e perguntava para ela, como é que está a sua despensa? Mas aí eu pedi o meu bem para ir levar. Uhum. Eu falava, amor, leva para mim. E ele levava, porque ela era apaixonada nele, né? Uhum. E tratava ele muito bem. Então ela não brigava com ele. Uhum. E ele já sabia, porque ele percebeu. E ele levou ela para ficar conosco, ele levou para ficar conosco umas 2 vezes. Só que quando ele percebeu, ele falou: acabou sua chance. Ele falou para ela: você faz mal para a Rô, e eu não vou permitir você fazer isso com a minha mulher. E aí foi aquilo, né? Que é o que você falou do moral. Eu Uhum. fiquei pior do que. Pronto, eu ia fazer uma brincadeira, mas não vale a pena. Deixa eu. Desculpa. Então, assim, só que eu não me importava, porque eu já tinha começado a preservar o bem-estar, que eu nem sabia o quanto era bom viver isso direito. Né? Então, Uhum. eu cortei. Falei, não Sim. deixava ela saber da minha vida, mas Uhum. eu lembro um dia que eu tinha um desfile de mulheres para ir, que, pronto, eu fui convidada e fui nesse desfile, e ela me ligou na hora e disse para mim: eu preciso ir para o médico. Porque aí o que acontecia? Um dos meus irmãos estava cá, o outro estava lá, mas não abria mão do futebol dele. Uhum. Então, ela sabia que não adiantava ligar. Uhum. Aí ela me ligou, mas eu não abri mão, Lu. Eu não abri mão. Porque eu tinha Sim. trabalhado o dia inteiro e eu queria um alívio para minha cabeça. E naquela hora eu lembro que eu parei o carro, pus a mão assim e fiquei fazendo justamente essa pergunta: será que eu sou ruim demais? Porque não Uhum. é uma questão. O perdão, o que quer dizer o perdão? Você nunca esquece, nós temos consciência, não existe isso. O perdão é para esquecer, nunca mais lembrar, não tem como. Você Uhum. libera, porque é um bem que você faz para você mesmo. Uhum. Mas você não precisa estar, principalmente se a pessoa não muda a rota da vida dela. Você não Uhum. precisa estar ali colado. Então, o que eu falei para ela? Eu falei: olha, você precisa de dinheiro, apanha aí um táxi e vai para o médico, mas eu não posso, eu tenho um compromisso. Quando ela começou a falar, eu falei: olha, eu peço desculpa, eu preciso desligar. E desliguei. Então, eu Uhum. fui aprendendo a lidar com ela. Aí, qual Uhum. foi o outro tipo de problema? Ah, eu preciso cortar cabelo, minha filha. Agora era minha filha. Você me leva? Levo. Tal dia eu passei, te apanho, vamos cortar o cabelo. Ué, mas ela não sabia onde ia cortar. Eu tinha que cortar o cabelo dela onde eu cortava o meu. Uhum. Aí marcava, levava. Foi umas 3 vezes, eu ainda aguentei 3 vezes. Saía do salão, começava. É culpa sua, porque o meu cabelo não tá bom, eu fiquei parecendo isso, é porque você que cortou, é porque você que pagou, é porque não sei o quê. E eu aprendi a desligar. Uhum. Ela começou a falar e eu pegava tem uma palavra, uma frase que eu gosto muito, eu ficava andando nessa frase, conduzindo, e deixava ela falar, entendeu? Sim. E aí também, quando foi a terceira vez, eu falei com meu marido: eu não levo mais, se você quiser levar, é com você. Porque ela foi ficando sozinha.
Uhum. Ninguém mais dava conta, minhas cunhadas não davam conta, porque além de cuidar dela, ela ainda, todo mundo que cuidava, ela criava alguma coisa, se não fosse os meus irmãos, e um não tinha como, uma e uma cunhada já estavam cá, então tinha que ser a outra cunhada, que é a irmã da que estava aqui, e o meu irmão que estava lá. Uhum. Ele não, mas ela sempre tinha algo para inventar. Ela não falava para ele, porque ele não aceitava, mas ela vinha falar para mim. Eu falava, eu Uhum. não quero ouvir, você me desculpa, mas eu não vou ouvir. Uhum. Então, assim, tem que cortar, não tem outra saída. Se a pessoa. E assim, eu sentei com ela várias vezes, porque aí eu fui convivendo com outro tipo de pessoa, né? Eu fui. As pessoas começaram a falar muito que eu era muito bonita, porque eu não acreditava nisso. Né? Então, eu falei, mas Gente, ela não é só bonita, não, é bonita e elegante. Elegantérrima, gente. Vocês precisam. obrigada. Ela tem um must. Sabe aquelas mulheres que tem aquela elegância assim, natural? Ela não é só bonita, ela é elegante. Eu recebo tudo. Então, assim, comecei a entender, né? E depois, o que é que aconteceu? Você me fez uma pergunta que quando nós começamos, eu falei, falo ou não falo? Porque é algo muito particular meu, né? E eu não quero que ninguém pense como eu penso. Essa foi a minha experiência. Eu Uhum. costumo dizer que ninguém precisa pensar como eu penso e ser como eu sou para caminharmos juntos, porque a beleza Exato. da vida é o diferente, né? Sim. Então, assim, quando foi que eu saí disso mesmo? Quando eu estava com 12 anos de idade, esse lugar que eu fui, do frango, era um Aham. prédio de igreja que alguém me convidou para ir. Uhum. Eu sou cristã, eu não tenho prédio de igreja, eu não vou, mas eu amo muito me relacionar com Deus. Uhum. E o que acontece? Uma pessoa me levou nesse lugar. E eu lembro que quando eu cheguei, tinha lá um pessoal cantando, um prédio muito bonito, mas não foi nada disso que me chamou atenção. O que me chamou atenção foi algo que eu não conseguia ver, mas que eu conseguia sentir. Parece que pairava no ar uma paz que eu nunca senti, sabe? Eu Uhum. nunca tinha sentido aquele. O meu respirar nunca chegou até o fim, com 12 Sim. anos de idade. Não Uhum. tinha. Até quando eu chorava, eu não conseguia levar esse ar até o fim. E nesse dia, parece que eu nasci ali. Né? E eu falei com a pessoa que me levou, eu disse assim: o que tem no ar? Você está sentindo? E a pessoa disse para mim: não. E ninguém sabia o que tinha. E eu perguntei, aí fui no senhor que estava lá ministrando algo, na hora que acabou, eu falei: olha, o senhor sentiu isso, isso, isso? Ele sorriu. Eu lembro que era um senhorzinho que não tinha um fio de cabelo preto. Ele entortou a cabeça assim, sorriu e falou para mim assim: você é muito preciosa. Poucos conseguem sentir isso. E me Olha só. explicou o que era. E falou para mim assim: faz o seguinte, isso que está no ar, essa paz que você sentiu, que eu expliquei para ele que eu falei do ar, Uhum. ele falou: chama-se Deus. Fala para ele que você quer conhecê-lo. E eu fiz. Porque o que ele falou para mim, ele me olhou de uma forma que eu não tinha visto ninguém me olhar ainda. Ele me olhou com amor. Aham. E eu fui para casa falando aquilo. Eu falei: quem é você? Onde é que está Deus? Né? Se você existe? Se você existe, deixa eu te conhecer. Minha vida não vale nada. 12 anos, Lu. 12 anos. Eu falei: eu não tenho vida. E pelo que eu percebi, será que isso é vida? E fui. A minha cantiga era essa. Eu acho que Deus deve ter pensado: eu preciso me apresentar para essa menina, senão ela vai me dar sossego. Porque eu falava dia e noite, eu dormia falando, eu acordava falando. E com isso, de tanto falar isso, eu fui essa vez, não pude mais, ela não deixou. E aí eu comecei a sentir algumas necessidades minhas, que era escrever, né? Por isso que hoje eu tenho o meu. Ai, deixa eu pegar ele aqui. Olha, é o Angel, a imagem de uma mulher. Esse livro é meu, é a minha É biografia, teu? é meu. Ah, é o livro que você tinha me comentado. Não, É. não tinha visto. Então, eu fui escrevendo o que eu sentia, comecei a sentir necessidade de me relacionar com esse Deus sem nem saber quem era, mas porque todas as vezes que eu parava,
ou que eu suspirava e pensava nele, o meu ar conseguia ir até o fundo. E a minha mente começou a clarear. Eu Uhum, comecei a entender, porque eu tinha a minha mente, que é uma das vítimas de maus tratos, passa muito por isso. Eu sentia como se fosse um risco aqui a meio, e de um lado pensava uma coisa, do outro lado pensava outra. uhum, Então, eu fui crescendo e a coisa foi clareando. E eu entendi que esse Deus podia ser pai. Eu não tinha pai, né? Eu tinha o Senhor, uhum, mas ele era distante, eu quase não vi o Senhor, pronto. E aí eu comecei a conversar, comecei a falar e comecei a escrever. E as coisas tudo foi clareando. Eu comecei a entender o que eu queria. E eu lembro que eu repeti o quinto ano 3 vezes, porque eu não saía do lugar. Mas aí eu já não me sentia tão mal. Eu falava assim: eu começo de novo. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi a alegria que eu não tinha, que eu comecei a sentir. Então, tudo aquilo que ela fazia se tornou pequeno em vista da alegria que eu tinha dentro de mim. sim, Lógico, fui caminhando, fui dando cabeçada, porque eu não tinha ali um norte, né? sim, Fui uhum, dando as minhas cabeçadas, mas eu continuava com o meu relacionamento com Deus. E um sim, dia alguém falou para mim assim: Nossa, você é tão bonita. E eu falava assim: Eu pensava, se for falar para mim de casamento, eu não quero casar e não quero ser mãe. Eu tinha um trauma de ser mãe, que eu não podia ver menino chorando, que parece que me dava uma irritação tão grande, mas não era a criança. Era porque, para mim, a imagem de mãe e o que eu tinha, eu pensava, eu nunca vou ser boa mãe, né? sim, Então, assim, eu não queria nada daquilo. uhum, Compromisso, e lógico, eu comecei a crescer, comecei a tomar corpo, né? Corpo de adolescente passou a começar a corpo de mulher, e tinha muita pessoa, rapazes, que queria estar uhum, comigo. Mas eu uhum, comecei a sentir aqui dentro, eu falava, não, não vai dar certo. Isso depois de algumas cabeçadas. Aí eu conseguia ficar quietinha, sozinha, no meu canto, até que eu conheci o meu marido. E o meu sim, marido ele foi assim, um divisor de águas, porque uhum, ele via em mim o que eu jamais sabia que eu tinha. Né? Ele uhum, falava para mim que eu era das mulheres mais inteligentes, que ele já tinha conhecido, e que eu era muito bonita, que eu era meiga. Ele brincava comigo: Você é a minha menina mulher. Né? uhum, Ele não sabia da minha história, mas ele percebia que tinha algumas coisas. Depois, um dia, quando eu vi que podia confiar nele, aí eu contei. Né? uhum, E aí que ele dobrou a atenção. Então, assim, ele foi mesmo, e é uma não vou dizer que é uma coluna, porque eu não quero pôr essa responsabilidade sobre ele, mas ele foi uma joia preciosa que eu digo que Deus pôs no meu caminho, que me ajudou a ver. A minha profissão foi ele, né? Ele falou assim: uhum, Nossa, Lu, você leva tanto jeito com as pessoas, porque aí tem o outro lado, Lu. Tem o lado de que os meios se atraem. O que sim, acontece? As pessoas começavam a contar problema para mim, justamente problema com o quê? Com relacionamento, uhum, principalmente maternidade tóxica, né? uhum, E eu tinha sempre ali alguma coisinha para falar, né? Que a pessoa dizia: Ai, Rô, tão bom sentar com você. Ai, Rô, você passa tanta paz. Eu ria no meu interior, porque eu falava: Meu Deus, como é que eu passo isso, né? Eu consigo sentir, mas como é que eu passo? E tudo bem. E nisso meu marido falou para mim: Olha, você leva jeito com as pessoas. E ele falou assim: Amor, você é tão preciosa, escolhe algo que você ama fazer. Nunca escolha algo por causa do dinheiro. Né? Porque foi outra coisa que a minha mente era muito escassa nisso, tudo para mim era caro. Tanto é que essa uhum, palavra hoje eu não uso, porque tudo era caro, porque tudo dela era se eu entrasse no chuveiro e ela contava 5 minutos, se meu cabelo era para baixo da cintura, como é que você vai lavar um cabelo desse com 5 minutos? Ela batia uhum, na porta, esmurrava a porta, sai daí, porque a água vai ficar cara. E falava muito, né? E se o cabelo não ficasse bem lavado, ela também falava. Né? sim, Então, assim, é, e ele, meu marido, para mim, ele foi me ajudando a enxergar tudo isso. sim. Né? E Mas você então, só para eles entenderem, você foi se curando. Foi um processo. Quanto tempo demorou? Não, não demorou, mas quanto tempo levou esse processo de você sentir, tô pronta, assim, para ajudar outras pessoas? até quando eu fui para minha profissão.
né? Então, quantos anos você tinha? Acho que 20 e poucos anos. Acho que uns 20 e poucos anos, se eu não estou em erro, Lu. Eu fui fazer letras, porque eu Uhum. queria lidar com pessoas. Eu gosto de estar próximo. É engraçado, né? Era para correr, mas eu queria estar ali, porque eu queria cuidar. Eu, com muito cedo, dentro da casa dela, quando eu conheci essa paz, né, essa coisa gostosa, surgiu assim na minha mente. Aquele que curou, aquele que criou, não, o Criador que cura, ele cria aquilo que você precisa. Uhum. Né? E eu sabia, eu tinha umas coisas, até hoje eu tenho essas coisas assim, muito comigo, assim, de sentir o ambiente, sentir a pessoa. Então eu Uhum. dizia, bom, então se foi você que criou, eu quero criar. E um Uhum. dia eu falei assim, falei, Deus, eu quero dar o que nunca me deram, eu quero amar como nunca me amaram. Não me permita, por favor, se você existe, eu repetir a história da minha mãe. Olha só, que maravilha. O que eu falei, mas eu não sabia o peso dessas palavras. Uhum. Eu A sabia, transformação na sua vida que aconteceria com essas não, palavras. Lu, eu nunca imaginei. Assim, estar em Europa não é grandes coisa, né? Uhum. Mas já é um passo, é um caminho, né? Mas Sim. eu nunca imaginei que eu fosse assumir minha profissão onde eu estou, fosse chegar ao ponto que eu cheguei, não do meu status, Uhum. mas para mim é tão gratificante quando eu Olha, olho para as mas pessoas. para as pessoas que estão aqui ouvindo, eles não te conhecem, na onde você chegou? Descreve para essas pessoas, o que é tudo isso agora? Tipo, trabalho, sou terapeuta, escrevi um livro, dá uma listinha aqui para eles conseguirem te conhecer, entender. Tá, então é assim, para quem tinha a mente escassa, né? Eu tenho meu carro, tenho a minha casa, e a minha casa ela é toda a minha cara, é todo o meu estilo, né? Pronto, eu vou resumir, e sem soberba, eu espero que as pessoas entendam. Não me falta nada, eu não passo vontade de comprar nada nem de ter nada. Se eu quiser, eu posso comprar, né? Eu posso ter. Mas isso para mim não é que não é nada, porque eu sei quem foi que me fez chegar onde eu cheguei, a termos financeiros, né? A termos materiais. Mas isso para mim se torna tão pequeno quando eu vejo que o que eu posso fazer através da minha experiência ruim, eu costumo dizer, guarda isso, para quem vai ouvir isso aqui. Eu peguei todas as minhas dificuldades, usei-as como trampolim para saltar para minhas oportunidades. Uhum. Mas por quê? Porque quando eu consegui enxergar um pouquinho quem eu era e quem eu poderia ser, eu falei para Deus outra coisa. Eu falei, me ajuda, eu quero tirar todo mundo do caminho que eu estive, do lago profundo que eu tive um dia. E hoje, Uhum. outra onde eu cheguei, eu sou conhecida como uma psicoterapeuta fora da caixa. Porque Uhum. eu amo mesmo, eu amo cada pessoa que entra no meu consultório e eu trato-as com amor. Eu vou com elas do início, o meio e o fim. E quando a Uhum. passa, dou alta da terapia, precisou de mim, 3 horas da manhã eu tô lá. O marido ainda vai, porque ele tem que ir, né? Que eu não vou só. Então, assim, escrever um livro não estava nos meus planos. Só que aí as pessoas começaram. Eu dava muitas palestras, hoje nem tanto, mas já fiz muitas palestras que eu era convidada e as pessoas falavam: Rô, escreve um livro. Uau, Rô, nossa, que coisa linda, escreve um livro. Né? E eu, aqui foi martelando. Aí um dia meu bem falou comigo. Ele achou um caderninho meu. Eu estou vendo ele quietinho, mas nem liguei que era o meu caderno. E ele, para ele ficar quieto, tem que chamar muita atenção dele. E eu falei, o que você está vendo aí? Eu falei, mas você está lendo o meu caderninho? Ele falou, amor, é sério, você precisa escrever um livro. Aí eu olhei para ele assim, falei, eu vou escrever um livro. E escrevi o livro. Né? Mas o meu intuito era quê? Desse livro? Era para alcançar, para as mulheres verem que nós podemos fazer a escolha de sermos a melhor pessoa para nós mesmos que nós queremos ser. Né? Sim. E o que eu decidi, Lu, quando eu saí disso tudo, eu não conseguiria. Eu sei que talvez alguns não vai gostar de ouvir, mas eu não conseguiria sair. Eu não tenho religião.
Eu tenho um Uhum. relacionamento com Deus, com Cristo. Eu converso com Ele, eu bato papo com Ele, eu pergunto as coisas para Ele. Então, assim, é o que eu tenho, né? Eu não conseguiria estar aqui hoje, onde eu estou, e não digo nem, eu digo a nível emocional, se não Sim. fosse pelo Senhor, porque eu falo que o maior e o melhor psicólogo é Ele, porque eu chegava cheia de dor, cheia de amargura, e eu falava mesmo, olha, eu não estou dando conta, isso aqui está tão difícil, como é que eu vou agir com isso aqui? Assim, eu tinha algo dentro de mim que eu penso que todo ser humano pode desenvolver, é que eu não queria ter raiva da minha mãe, embora eu a odiei. Quando eu Uhum. entendi o como ela me prejudicou, porque eu tive uma pessoa na minha vida antes do meu marido que eu amei muito. E ela cortava o cabelo dele, ela que dava banho de creme no cabelo dele. E quando foi um dia, ela estava lá cuidando do cabelo dele, e eu entrei, cheguei do trabalho. E ele me viu. E foi assim: nós tivemos 4 anos de relacionamento. E quando ela descobriu, ele se tornou inimigo dela. Que ela mesma fez, e ela chamava ele de meu filho. Mas quando ela descobriu que ele gostava de mim, ela não, olha, ela acabou com a vida do rapaz, né? Uhum. E amizade também era assim, ela amava a pessoa. Se a pessoa fizesse um elogio para mim, ela detonava com a pessoa e levantava falso e falava daquela pessoa para uma pessoa que era querida, ela acabava fazendo uma confusão ali, né? Então, assim, é, é como eu disse, eu não tenho religião, mas eu gosto desse relacionamento, dessa de poder de amar. E hoje a gente vê que está tão escasso, né? A Sim. nossa história passou. Uhum. Por que eu tenho essa coisa com Deus? Porque por eu ser uma psicoterapeuta, eu sei que não é possível sair de onde eu saí só com ferramentas humanas. Uhum. Hoje eu Sim. não misturo. Se a pessoa não toca no assunto de Deus para mim no meu consultório, eu não falo nada. Eu tenho o meu método do qual eu trabalho e tem tido muito êxito, Uhum. mas eu não misturo as coisas. Mas é Sim. claro que o que eu aprendi, eu coloco em prática e tem dado muito certo. Sim, que maravilha, né? Então, é por isso que o nome dessa série é Recomeços, porque você teve que recomeçar e se reencontrar, ressignificar e ser quem você é agora, né? Não deixar que aquelas vozes, né, que você ouviu que foram tão fortes. E é realmente uma história linda. Qual o nome do livro e como é que as pessoas podem fazer para adquirir esse livro? Quem assistir? O nome do meu livro é Angel, a imagem de uma mulher. Por que Angel? Porque no meu nome tem Angel, Ah, Rosângela, né? E a uhum. tradução do meu nome em hebraico é Rosa Mensageira. Então eu Olha, resolvi colocar Angel. E o meu livro está lá, o link está na minha bio no Instagram, que é rosângela marinho.pt, tá né? bem, nós vamos colocar aqui entrar o seu arroba aqui para as pessoas poderem acessar. Ou se depois você me passa o link também, que a gente pode deixar o link Tá na, bem. na bio do. Quero te agradecer. Tem alguma frase, uma frase assim que você queira deixar para fechar com chave de ouro, né? Aqui essa nossa entrevista. Quero agradecer. Espero que você que tenha acompanhado do começo ao fim tenha pego bastante aprendizados. Como ela mesmo disse, é a história dela. Não é para você pensar ou se comparar ou diminuir, mas é uma inspiração. O objetivo dessa entrevista é poder te inspirar, não é trazer um conhecimento, não é trazer uma história sensacionalista, mas é trazer uma história que possa te inspirar. E principalmente mostrar que se você ainda vive presa a um relacionamento tóxico, se você ainda sofre com as consequências desses relacionamentos passados, há um recomeço, há um caminho, há ferramentas, e foi isso que a Rosângela também conseguiu compartilhar aqui conosco. E aí eu vou deixar você agora para a gente encerrar esse vídeo com a sua frase. É uma frase que está no meu livro. Ele diz assim: não viva as tristezas de tuas aparentes derrotas, mas viva as alegrias das suas futuras vitórias. Olha só, gente, realmente
muito inspiradora, maravilhosa, né? E muito obrigada mais uma vez. Depois a gente faz uma outra entrevista só para falar sobre o livro, tá bom? Para Tá conhecer um bem, pouco. tá bem. Nesse E livro essa você conta frase, a sua Lu, história? oi? Nesse livro você conta a sua história ou não? Nesse livro, sim. Eu não conto tudo porque eu quis proteger os meus irmãos, né? Uhum. Mas eu conto onde eu estava, pelo que eu passei e como eu saí disso tudo. E essa frase que eu falei, não viva as tristezas das tuas aparentes derrotas, mas viva as alegrias das tuas futuras vitórias, é uma frase minha. Foi uma Uhum. frase que eu acordei um dia com essa frase na cabeça, eu apontei, mas não sabia que ela vinha parar aqui. Ela está aqui no meu Olha. livro, né? E o que eu quero deixar para nós finalizarmos é que não há impossíveis para você, né? Se você, a Lu falou algo muito sério, foi um recomeçar, um ressignificar e um encontrar, né? Rô, como é que é o recomeço? Basta você falar eu quero. E aí tudo vai trabalhar em prol da escolha que você fez. Eu quero. Uhum. Ressignifica, encontra, né? Vê o que está ali que precisa, faz ali, aponta. É ruim? É. Mas quando você for ali ressignificar, apontar o que você sabe que tem que ser transformado, aponte, mas não dando valor na dor, né? Do que você está a apontar que está a passar ou já passou. Mas a olhar para um encontro com a melhor mulher que está aí dentro, que é você. Você é única. É isso, Lu, muito Ah, obrigada. obrigada a você. Um grande beijo para quem está nos assistindo e até a próxima. Tchau. Tchau.